Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um dos irmãos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de leitura do Plaboc. Agora nós vamos fazer uma série de leituras de salmos, né, que se encontram ali dentro do contexto histórico do período que estamos lendo, ali dentro da nação fragmentada, nesse período ali em que o povo de Israel ele é dividido, se iniciou lá depois do reinado de Salomão, né, com seu filho Roboão. Então, a partir daquele momento, a nação ela tomou rumo, ou rumos, né? Porque já que foi dividido completamente diferente. Então, esses salmos, né, eles são colocados dentro desse contexto histórico. E nós vamos desfrutar, vamos meditar neles, em alguns deles, nessa leitura e também nas próximas leituras aí. Eu convido você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, que ative as notificações, clica no sininho para que você não perca nenhuma novidade aqui quando houver vídeo novo, quando houver qualquer conteúdo de novidade, você não vai perder, vai ser notificado ali pelo YouTube. Entre também para o nosso link exclusivo do Plaboc. O link está na descrição do vídeo, vai ser um prazer receber você lá. Tá bom? Não deixe de compartilhar, já dá o seu like aqui no vídeo, se você entende que a leitura, a reflexão da palavra de Deus, ela é boa, fundamental, especial para as nossas vidas. Tá bom? E nós vamos agora orar para que nós possamos fazer a leitura desses 4 salmos. Salmo 42, 43, 44 e o 45. Tá bom? Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós pedimos que o teu princípio seja conosco na leitura de hoje. Estende as tuas mãos, abre o nosso entendimento, que, Senhor, nós assim oramos, pedindo o teu auxílio em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Não esqueça também de seguir a gente lá nas redes sociais, Instituto Aletheia OFC. Muito conteúdo de educação e cultura cristã. Tá bom? Então, vamos seguir aqui para a nossa leitura. Então, o primeiro salmo que vamos ler vai ser o salmo de número 42, né? O salmo citado aí. Então, seguindo para a leitura, salmo 42. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das suas catadupas, todas as suas ondas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Tirei a Deus a minha rocha. Por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, e o meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, né? Que salmo maravilhoso. Então vamos lá. Seguindo para o salmo de número 43. Faze-me justiça, ó Deus. Pleitei a minha causa contra a gentilha. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque me visto de luto por causa da opressão do inimigo. Envia a tua luz
e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de ti? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu, louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente observa aqui o esperar em Deus, né? O sofrimento, a perseguição, a dificuldade que é inerente à nossa vida como servo de Deus, tá? E ele é necessário, mas o conselho é esperar em Deus. Espera em Deus. Espera. Salmo 44. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos que nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expeliste as nações com a tua mão, e aos nossos pais plantaste. Como afligiste os povos, e aos nossos pais alargaste. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra, e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos. Pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos aborreciam. Em Deus nos gloriamos todo dia e louvamos o teu nome eternamente. Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste e não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar-nos do inimigo e aqueles que nos odeiam nos tomam como saque. Tu nos entregaste como ovelhas para comer e nos espalhaste entre as nações. Tu vendes por nada o teu povo e não aumentas a tua riqueza com seu preço. Tu nos fazes o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre as nações, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. A voz daquela que afronta e blasfema por causa do inimigo e do que se vinga. Tudo isso nos sobreveio, todavia, não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra o teu conserto. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das suas veredas. Ainda que nos quebrantasse num lugar de dragões e nos cobrisse com a sombra da morte, se nós esquecermos o nome do nosso Deus e estendermos as nossas mãos para Deus estranho, porventura não conhecerá Deus isso, pois ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de ti, somos mortos todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matador. Desperta, porque dormes, Senhor. Acorda. Não nos rejeites para sempre, porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo curvado até o chão. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos, por amor das tuas misericórdias. Então, os irmãos percebam, o primeiro cuidado aqui, tá, que eu queria fazer aqui, esse comentário, é da gente não atribuir, a gente precisa ter muito cuidado, principalmente se a gente fala de salmos, a atribuir certos salmos a certos autores, como Davi, por exemplo. Tá bom? Então nós vemos aqui, nenhum desses salmos aqui, ele é de Davi. Principalmente esse Salmo 42, que fala, porque estás abatido a minha alma. Então, como é um salmo que ele é muito citado, Davi, a gente liga muito no salmo citado a Davi. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Tá certo? Com relação ao Salmo 44, a gente vê aqui essa situação da perseguição, do juízo de Deus. Então, ele começa fazendo uma retrospectiva das bênçãos de Deus, né, desde o deserto, como o Senhor foi, como Deus abençoou ali os seus antigos, os pais, os seus pais.
Lembrando ali da história do povo de Israel, a misericórdia de Deus em chamar, construir, levantar o povo, preparar o povo. Mas naquele momento ali eles estavam sofrendo um juízo de Deus. Mas mesmo assim, né, a confiança de que o arrependimento, de que assim, se nós voltarmos para o Senhor, nosso Deus, que é um Deus de misericórdia, né, ele vai reverter aquele quadro, né, ele vai resgatar, ele vai auxiliar o seu povo, desde que este, como ele mesmo fala, desde que este se volte para o Senhor. Né? Então isso é muito importante. Agora, o ponto crucial aqui, com relação à soteriologia, né, a doutrina da salvação, eu queria deixar claro, eu sempre falo isso, né? É claro que a gente poderia discorrer muito sobre isso, mas eu quero que os irmãos foquem aqui rapidamente no verso 3. Pois não conquistaram a terra, então ele está contando ali a história do povo de Israel, ao conquistar a terra. Então eles não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra, ou seja, foi Deus. Teu braço, o braço de Deus, e a luz da tua face, a face de Deus, porquanto te agradaste deles. Então vamos lá. Qual a observação que eu quero colocar aqui? A salvação pela graça. Então, a nossa salvação, irmãos, isso é muito importante. Tá? E eu sempre vou bater nessa tecla aqui. A salvação, ela é pela graça. Ela é pela misericórdia de Deus. Deus, ele olhou para nós e nos escolheu para a salvação. Ele nos amou. Então, nós não conquistamos a nossa salvação. Então, isso é muito importante. Então, quando ele fala que, pois não conquistaram a terra pelos seus esforços, nós não vamos conquistar o céu, irmãos, pelos nossos esforços próprios, pelo meu esforço, pela minha luta, pelo meu suor. Os irmãos estão entendendo? Não são os nossos braços que nos salvam. Então, eu acho que mais claro do que isso. Então, por que nós estamos falando isso? Porque muitos, principalmente crentes, entendem que eles conquistam a salvação todas as vezes. Porque quanto mais para reunião ou culto na minha igreja for, eu sou mais fiel e serei salvo. Quanto mais conferências, seminários, reuniões, convenções eu participar, eu estou conquistando a minha salvação. Meus irmãos, eu estou garantindo a minha salvação. Meus irmãos, a nossa salvação ela já está garantida. Porque quem a garantiu foi Cristo. Então, entenda isso de uma vez por todas. Não foi o seu braço, não é o seu braço que vai lhe salvar. Não é o seu esforço em acordar de madrugada para poder ir para a igreja, de tarde para a igreja, de noite para a igreja, de segunda para a igreja, terça para a igreja, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não é isso. Não é isso que vai te levar até lá. Não é isso que vai nos levar. Não é isso que nos vai fazer estar na terra. Não é a sua espada, meu irmão, minha irmã, não é a minha. Não é aquilo que eu faço. Não é a faxina que você faz na igreja. Você entende isso? Não é o banco que você limpa no tempo, o prego que você coloca. Não é isso? A mídia que você participa, né? Ou o Ministério de Louvor que você participa também, do ensino, né? O Ministério Infantil, de jovens. Não é a sua função, não é por esforço. É de graça, irmão. Olha só, foi a destra de Jesus. Quem está, ou melhor, foi a destra de Deus. E quem é que está à destra de Deus? Está escrito ali no versículo 3. Não foi o seu braço que o salvou, o braço do povo, mas sim foi a destra de Deus. Quem está à destra de Deus Pai? Esse sim que nos salvou. Cristo. E a luz da sua face. Então, eu consigo ver aqui, vislumbrar, né? A gente também não pode. Eu consigo ver aqui maravilhosamente a trindade nesse versículo. Então, o amor de Deus, ao utilizar a sua destra, ao enviar o seu Filho, posteriormente a sua luz, o seu Espírito Santo, para nos conduzir nesse projeto de salvação. Qual é o crédito que você tem nisso? Nenhum. Qual é o crédito que eu tenho nisso? Nenhum. O Senhor simplesmente nos amou e falou: são esses pecadores, são esses errantes, são esses falhos, são esses miseráveis que precisam de misericórdia.
são eles que eu vou salvar. Então, querido, isso para nós é um tipo de alegria. Porque se dependesse do nosso esforço, nós estávamos perdidos. Perdidos. É lindo, né? Podemos falar muito mais, mas é só essa observação aqui. Então, resumindo, por mais que você faça, né? E nós estamos falando dentro ali do contexto de igreja, porque é o contexto mais forte para quem é servo de Deus. É um contexto mais forte. Então, quanto mais você se envolver, quanto mais você estiver ali dentro, e tal, e tal, e tal, irmão, não vá por esse caminho, não. Tá? É óbvio. É muito bom a gente participar, mas não deixe ser enganado. De que você é mais fiel se você for quem orar mais cedo, ou quem levantar mais cedo, ou quem for mais vezes é mais fiel, porque se você não for, você não é salvo, porque se você deixar de ir para ficar na sua casa com a sua esposa, com seu esposo, para ficar em casa com seus filhos, não, porque você está trocando nada, meu irmão. Aquilo ali não tem, não tem fundamento algum para a salvação. É muito bom que nós congreguemos, já falei isso aqui. Eu não estou dizendo que você tem que viver isolado, mas conectar isso como indispensável para a sua salvação, você me desculpa, de que se você não for, você vai perder sua salvação, de que se você não fizer, você não vai ser salvo, gente, você tem muito cuidado com isso. Muito cuidado. Nós precisamos congregar, precisamos estar inclusos ali no corpo, né, fazer parte de uma comunidade. Isso é muito bom. Agora, não deixe que as doutrinas dessa comunidade, essa palavra não deixe que as doutrinas dessa igreja, que muitas das vezes é só da igreja, às vezes é nem da Bíblia, eles podem pegar um versículo ou outro aqui, vai dizer, não, olha só, é isso aqui, para dizer, para poder ligar a sua salvação à prática daquilo ali que eles instituíram como, lembra do que eu falo sempre? Deus que me revelou. E com isso eles esquecem o que está escrito. O evangelho é simples, irmão. Não precisa ficar inventando um monte de coisa, certo? Então Deus não vai ficar chateado com você. Deus não vai te castigar se você deixar, deixar de ir na reunião da sua igreja, tá bom? Ele não vai, porque ele vai ficar triste se você desobedecer a sua palavra. Aí ele vai ficar triste. Se você não perdoar, aí ele vai ficar triste. Se você mentir, aí ele vai ficar triste. Se você enganar as pessoas, aí ele vai ficar triste. Se você manipular as pessoas, dizer para elas, se elas seguirem aquilo ali, elas não vão para o céu, aí você vai ficar triste. Se você ficar colocando medo nas pessoas, não, porque se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, porque Jesus está voltando, fica botando aquele terror. Usam o evangelho para colocar terror na vida das pessoas, aí o Senhor vai ficar triste. Vocês não estão entendendo? Então não é a doutrinazinha da sua igreja que se você não seguir, ou se você não puder fazer, que Deus vai ficar triste, que você precisa pedir perdão a Deus. Isso precisa ficar bem claro. Então não deixe ser manipulado. Não está cansado? Fique em casa. Está cansado? Fique em casa. Está indisposto? Fique em casa. Fica com a família. Passa um tempo com a esposa. Leva a esposa para dar um passeio. Vai com ela no shopping, vai com ela no parque, vai para ela fazer um lanche. Pega seu filho, sua filha. Faz isso. Faz isso. Isso também faz parte, certo? Da nossa vida como seres humanos. Seres humanos. Tá bom? Então, não vou me delongar mais aqui não. E vamos para o Salmo 45. O meu coração ferve com palavras boas. Fala do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E nesse teu esplendor cavalga prosperamente, pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. Perdão. E a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei. E por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade, de igualdade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros.
Todas as suas vestes cheiram a mirra, a aloés e a acácia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as suas ilustres donzelas. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, e inclina teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é teu senhor, obedece. E a filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão em teu favor. A filha do rei é toda ilustre do seu palácio. As suas vestes são de ouro tecido. Levá-la-ão ao rei com vestes bordadas. As virgens que a acompanham atrarão a ti. Com alegria e regozijo serão trazidas. Elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais será teus filhos, que farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrado o teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. O título até ajuda aqui, né? A descrição aqui da união entre Cristo e a igreja. Então a gente vê aqui o encontro ali do rei com a sua noiva. Né? Então, eu acho que já está bem explicadinho aqui. Amém, queridos? Então a gente encerra essa leitura aqui desses 4 salmos. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Ele pela leitura de hoje. E, por favor, você que não é inscrito, se inscreva no canal, clica ali no sininho, ativa as notificações, entre para o nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Por favor, vem com a gente participar do Colabora, vem com a gente fomentar essa leitura diária da palavra de Deus. Isso é muito importante para o nosso crescimento. Tá bom? Então vamos orar. Deixe também seu comentário, né? Deixe seu comentário aqui no vídeo, o que você está achando. Qual foi o versículo que mais te impactou? Qual é o salmo que mais te impactou? Compartilha com a gente aqui as suas impressões, para que nós possamos crescer juntos aqui nos comentários, tá bom? Vamos orar? Nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra, pelo teu aprendizado, pelas bênçãos que a cada dia o Senhor nos concede. Oramos assim, agradecidos por mais essa bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua casa, sua família, sua saúde, sua casa, aí, sua vida profissional, a sua congregação e que tudo na nossa vida. O nome do Senhor seja glorificado. Deus te abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.